Feche os seus olhos e sinta o peso do esquecimento. Há um lugar no nosso planeta envolto em tanto gelo e silêncio que se tornou a câmara secreta da Terra, guardando não apenas a nossa história, mas a história de outros mundos. No coração deste continente branco, o tempo está aprisionado em camadas milenares, e vestígios de colisões cósmicas dormem, intocados, revelando a assinatura química da vida vinda de planetas vizinhos. Não é apenas frio, é um cofre universal. Neste isolamento profundo, a ciência montou a sua última fronteira. Gigantescos telescópios enterrados sob o gelo puro não procuram as estrelas, mas os fantasmas mais antigos da criação. Eles buscam a radiação primordial, o eco quase inaudível do Big Bang, tentando desvendar a arquitetura exata de como o universo se expandiu no primeiro trilhão de segundo. Mas se o gelo é a memória da Terra, o que acontece quando essa memória começa a falar de eventos que a física não consegue explicar? A realidade da Antártica é uma narrativa de extremos. Lagos inteiros isolados, sob quilômetros de gelo por milhões de anos, contendo formas de vida que desafiam a nossa compreensão da biologia. É um laboratório de condições extremas que replica perfeitamente os mundos gelados de Júpiter e Saturno. Mas o que se esconde debaixo de tanta ciência e vigilância? O que o Tratado Antártico realmente restringe sobre o conhecimento? Nesta jornada, vamos além da ciência aprovada. Conheceremos os mensageiros do cosmos, a física no limite do impossível e a vida que insiste em florescer no zero absoluto. Mas prepare-se, pois no final vamos mergulhar no que ninguém tem coragem de falar abertamente: as teorias da Antártica proibida. Vamos desvendar e contar a verdade por trás da Base 21, dos portais e das supostas cidades perdidas, abordando sem medo os segredos que o isolamento e a desinformação criaram. Deixe a sua mente relaxar, mas mantenha a curiosidade acesa. Sinta a tranquilidade invadir o seu corpo e o seu espírito, enquanto eu o conduzo a este refúgio de calma e conhecimento no universo para o sono. Não vá embora. Fique até o fim, pois a revelação dos segredos antárticos o aguarda e você descobrirá verdades que valem a pena a jornada. Ajude a nossa comunidade a crescer. Por favor, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal. Compartilhe este segredo e deixe nos comentários se você está pronto para desvendar o desconhecido. A nossa jornada no gelo e no tempo começa neste exato instante. A quietude da Antártica não é o vazio. É um tipo especial de plenitude. Pense no continente como um gigantesco laboratório de gravidade zero que, por acaso, está firmemente ancorado na Terra. Quando olhamos para a paisagem branca e infinita, não estamos apenas vendo gelo, estamos contemplando o maior e mais puro espelho para o universo primitivo que possuímos. Para começar a desvendar essa conexão, precisamos nos concentrar em algo que não pertence à Terra, algo que viajou pelo cosmos por milhões e milhões de anos e que suavemente foi entregue ao nosso planeta: os meteoritos. O gelo antártico possui uma característica que o torna único no mundo para a coleta de rochas espaciais. Em qualquer outro lugar, um meteorito que cai está sujeito à contaminação rápida pela água, bactérias e à alteração química pelo calor e pela umidade. Na Antártica, porém, o frio extremo, a secura absoluta e a esterilidade do gelo agem como uma câmara criogênica perfeita. As rochas espaciais ficam lá, seladas em seu estado original, esperando. O gelo não as esconde, ele as preserva. O mecanismo é fascinante e silencioso. O vasto manto de gelo se move lentamente, como um rio sólido. Em certas áreas, especialmente onde as montanhas subjacentes atuam como barreiras, o fluxo do gelo é interrompido. A erosão pelo vento, um processo chamado sublimação, remove as camadas superficiais de gelo por evaporação direta, sem que ele derreta. Isso significa que meteoritos que caíram sobre o continente ao longo de centenas de milhares de anos são empurrados e concentrados contra essas montanhas e então trazidos à superfície. É uma esteira transportadora cósmica que apresenta a nós, na quietude do deserto polar, artefatos celestiais com pureza incomparável. E é aqui que o silêncio do gelo começa a falar sobre a nossa origem. Entre os milhares de rochas encontradas,
Algumas trazem segredos que reescrevem o nosso lugar no universo. O mais célebre é, sem dúvida, o meteorito conhecido pela sua identificação de coleta, a sigla que se pronuncia ALEH800 e 401, encontrado na região de Allan Hills, em 1984. Este pedaço de pedra é um mensageiro de Marte. Ele viajou pelo espaço, após ser ejetado da superfície marciana, por um impacto de asteroide há cerca de 16 milhões de anos, e dentro dele, a descoberta que chocou o mundo: estruturas microscópicas que se assemelham, de forma intrigante, a fósseis de bactérias. O debate científico sobre se essas estruturas são a prova definitiva de vida em Marte é intenso e continua até hoje. Mas, independentemente da conclusão, o meteorito nos ensina algo inegável. Ele contém aminoácidos, os blocos construtores fundamentais das proteínas e, portanto, da vida como a conhecemos. Outros meteoritos antárticos, provenientes de asteroides, de cometas e de outros corpos celestes, também revelam a presença de moléculas orgânicas complexas, como purinas e pirimidinas, que são essenciais para o DNA e o RNA. O gelo da Antártica, ao preservar essas rochas, está preservando a prova de que os ingredientes básicos da vida não são exclusivos da Terra. Eles estão dispersos pelo cosmos. Esta evidência dá força à teoria da panspermia, a ideia poética de que a vida pode não ter surgido aqui, mas sim ter sido semeada por meio desses mensageiros cósmicos. O universo, segundo essa visão, é fértil, e a vida é apenas o resultado químico inevitável de moléculas orgânicas que viajam e encontram um ambiente propício, como a Terra primitiva. A Antártica, com suas rochas congeladas, é a nossa evidência mais sólida de que a transferência de material entre mundos é um evento comum. Imagine agora a vastidão de informação contida neste pedaço de gelo. Não estamos apenas lendo a composição química de Marte. Estamos lendo a composição da nébula solar primitiva, a gigantesca nuvem de gás e poeira da qual o nosso Sol e os planetas se formaram há 4,5 bilhões de anos. As proporções de isótopos, as assinaturas moleculares, tudo é preservado. Cada meteorito é um pedaço do tempo zero, um resquício da matéria original que não foi alterada pela geologia turbulenta do nosso planeta. A Antártica, portanto, é a nossa janela para o nascimento do Sistema Solar e a prova de que estamos intimamente conectados ao que está lá fora. É um lugar onde a astronomia e a biologia se fundem, onde a pergunta de onde viemos ganha uma nova e surpreendente resposta cósmica, mas a preservação do gelo vai muito além de rochas espaciais. Se o continente é capaz de guardar com tanta pureza fragmentos de Marte, o que mais ele pode estar escondendo? O gelo profundo atua como um escudo, isolando e protegendo vestígios que a humanidade pode ter deixado ou trazido inadvertidamente. Sua natureza isolada e intocada tem fascinado a imaginação humana por séculos. A própria ideia de um vasto continente coberto por gelo que esconde segredos é o que alimenta o mistério, a tensão que nos acompanha. Se o gelo preserva a evidência do passado cósmico e da possibilidade de vida em Marte, o que ele esconde sobre o nosso passado, sobre as atividades que ocorreram no continente nas eras mais conturbadas da história humana? O rigoroso Tratado da Antártica, que proíbe atividades militares e restringe o acesso, foi estabelecido para garantir a paz e a ciência. Mas para muitos, este isolamento científico é a própria evidência de que há algo muito maior e mais perigoso sendo guardado. Este é o nosso ponto de partida. O gelo provou ser o guardião silencioso de segredos que vieram do céu. Na nossa próxima imersão, vamos descobrir como esse mesmo gelo se torna um meio de transporte para escutar os mensageiros mais antigos do universo. Pois se os meteoritos falam da formação da vida, há outras partículas ainda mais etéreas que sussurram sobre o próprio nascimento do tempo, e o observatório mais avançado para escutá-las está bem no coração deste silêncio polar. Um silêncio que, curiosamente, é apenas uma camada protetora para uma das maiores concentrações de tecnologia de fronteira do planeta, uma concentração que alguns acreditam não ser apenas científica. Se o Bloco 1 nos mostrou que o gelo da Antártica é uma câmara criogênica para os mensageiros que vêm do espaço,
Este próximo passo de nossa jornada revela que o continente não se limita a receber. Ele se transformou ativamente no maior e mais sensível laboratório de escuta do universo. Estamos agora no coração da vida e da rotina científica polar. Um cotidiano de extremos, onde cientistas, longe da luz solar por meses, dedicam-se a capturar as informações mais fugazes e etéreas que existem, os ecos do nascimento do tempo. O que torna a Antártica o local mais importante da Terra para a cosmologia? A resposta está na sua altitude elevada, no seu frio absoluto e, crucialmente, na extrema secura da sua atmosfera. Pense no ar. No Polo Sul, a atmosfera é tão fina e despojada de vapor d'água que se torna quase transparente. Isso é vital, porque a água e a umidade absorvem a radiação de micro-ondas. Para capturar a radiação cósmica de fundo, o chamado RCF, que é a primeira luz do universo, esse ruído de fundo deixado pelo Big Bang, precisamos de uma clareza atmosférica perfeita. O ar antártico proporciona essa clareza como nenhum outro ponto do planeta. É por isso que lá encontra-se uma das maiores concentrações de observatórios dedicados a desvendar o que aconteceu nos primeiros instantes da existência. Um dos pilares deste laboratório cósmico é o Observatório de Neutrinos IceCube. Imagine um cubo gigantesco, com 1 quilômetro cúbico de volume, enterrado sob o gelo a profundidades que chegam a 2.500 metros. Este não é um telescópio que aponta para o céu. É um telescópio que aponta para o interior da Terra e para baixo. Ele não usa lentes nem espelhos. Usa o gelo puro da Antártica como seu meio de detecção. O IceCube é composto por 86 cabos, cada um contendo dezenas de módulos ópticos digitais que são sensores de luz extremamente sensíveis. Eles ficam lá, congelados, esperando a passagem de partículas fantasmas, os neutrinos. Os neutrinos são as partículas elementares mais abundantes do universo, depois dos fótons de luz. Elas são quase sem massa, não possuem carga elétrica e interagem tão pouco com a matéria que podem atravessar planetas e galáxias inteiras sem serem perturbadas. Bilhões delas estão passando por você agora, sem que você as sinta. O IceCube, porém, busca os neutrinos de altíssima energia, aqueles que são mensageiros autênticos de eventos astrofísicos cataclísmicos, buracos negros engolindo estrelas, explosões de supernovas distantes e os chamados jatos de núcleos galácticos ativos. Quando um neutrino de alta energia colide com um átomo no gelo, ele cria uma cascata de partículas carregadas. Essas partículas, por sua vez, viajam mais rápido do que a luz viaja naquele meio específico, o gelo, gerando um cone de luz azul fraca, conhecido como radiação Cherenkov. Os sensores do IceCube detectam e mapeiam essa luz, o que permite aos cientistas determinar a direção exata e a energia do neutrino original. É uma forma de astronomia que usa partículas e não luz para observar os cantos mais violentos e distantes do universo. O silêncio do gelo, que é a essência do continente, é o que permite a captação desse flash de luz, um sussurro de um evento ocorrido a bilhões de anos-luz de distância. Ao lado do IceCube, trabalhando em harmonia com o silêncio polar, estão telescópios como o South Pole Telescope, o TPS, e o BICEP-2, ambos focados na mesma relíquia cósmica, a radiação cósmica de fundo. O TPS, com seus 10 metros de diâmetro, é projetado para mapear as microvariações de temperatura e polarização nesta luz primordial. A radiação cósmica de fundo é como uma fotografia do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade, e mapear suas flutuações minúsculas nos permite entender como a matéria se agrupou para formar as primeiras estrelas e galáxias. O experimento BICEP-2, que significa, em uma tradução suave, o imagiamento de polarização extragaláctica cósmica de fundo, teve um papel ainda mais ambicioso. Ele foi projetado para procurar o chamado modo B na polarização dessa luz de fundo, que seria a prova direta das ondas gravitacionais primordiais. Em outras palavras, o BICEP-2 buscou a impressão digital do evento de inflação cósmica, o período ultra-rápido em que o universo se expandiu exponencialmente na primeira fração de segundo após o Big Bang.
Embora os resultados iniciais tenham sido revistos por causa da interferência de poeira galáctica, a busca em si é uma prova da importância única da Antártica para a cosmologia de fronteira. A secura e a estabilidade da atmosfera polar permitem medições que seriam impossíveis em qualquer outro lugar. A rotina dos cientistas que operam esses laboratórios é um testamento à dedicação. Eles trabalham em um ambiente onde as temperaturas caem muito abaixo de zero, onde o sol desaparece por meses e onde o acesso é limitado. Esta é a vida dedicada a escutar o vácuo, a capturar partículas invisíveis e a registrar a luz mais antiga que existe. É um cotidiano de isolamento extremo e de colaboração intensa, pois esses dados são compartilhados com centenas de pesquisadores ao redor do planeta. Mas aqui reside uma nova camada de mistério, a tensão que cresce sob a neve. Se a Antártica é o ponto ideal para a física de fronteira, se ela permite a detecção de partículas que atravessam a matéria e revelam os segredos do universo primitivo, o que mais poderia estar sendo detectado que não é divulgado? A comunidade científica celebra o descobrimento de neutrinos e a busca pelo Big Bang, mas a própria natureza dos detectores, tão sensíveis ao que está além e ao que é invisível, alimentou a imaginação dos que suspeitam. Por que o tratado que rege o continente é tão rigoroso em manter o local dedicado apenas à paz e à ciência, se o que lá acontece é puramente acadêmico? Se a Antártica é o ponto onde o universo fala mais claramente, o que aconteceria se essa clareza revelasse algo que desafia abertamente o nosso modelo padrão de física, algo que aponta para dimensões ocultas ou para fenômenos que não deveriam existir? Essa é a semente do segredo que será explorada no nosso bloco 7. O silêncio da noite polar, que permite a observação mais pura do cosmos, é também o silêncio que, para alguns, encobre a verdade. A rotina de escutar o Big Bang é, portanto, o nosso elo com a maior das questões, e o fato de isso ocorrer no continente mais isolado do planeta só aumenta a sensação de que há algo reservado, algo proibido, esperando para ser desvendado sob o peso do gelo. Por enquanto, nos aprofundamos no conhecimento. Na nossa próxima imersão, vamos abandonar a superfície e os céus para mergulhar no que está escondido sob o gelo, os lagos subterrâneos e a vida que insiste em florescer no frio, um modelo perfeito para a vida que imaginamos em outros mundos gelados. A escuridão total de um lago subglacial pode ser o espelho mais puro para a vida extraterrestre. Abandonamos a superfície fria e os céus límpidos que nos permitiram escutar o Big Bang. E agora, nossa jornada suave nos convida a mergulhar nas profundezas. É sob o peso opressor de quilômetros de gelo que se escondem alguns dos maiores segredos biológicos e planetários da Antártica. Aqui no reino da escuridão e da pressão, a vida encontrou maneiras de prosperar, oferecendo-nos o modelo mais perfeito que a Terra pode fornecer para imaginar a existência de seres vivos em outros mundos gelados do nosso sistema solar, como as luas Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno. O elemento central deste mergulho é o Lago Vostok, que se pronuncia Vostok, um nome que evoca o isolamento e a descoberta. Vostok não é um lago comum. É um sistema hídrico subterrâneo, um dos maiores do mundo, que está isolado do mundo exterior há pelo menos 15 milhões de anos, selado sob uma espessa camada de gelo de quase 4.000 metros de profundidade. Pense na escala do tempo. Durante o isolamento do Lago Vostok, a evolução na superfície da Terra seguiu o seu curso, mas a vida dentro do lago ficou suspensa, preservada em um tipo de cápsula do tempo geológica. Para manter a água no estado líquido sob o gelo, uma combinação de fatores é necessária. O calor geotérmico vindo do interior da Terra, que aquece a base do manto de gelo, e a pressão colossal exercida por 4 quilômetros de gelo acima. Essa pressão age como um isolante e reduz o ponto de congelamento da água. As condições em Vostok são extremas. Há escuridão total, pressão intensa e uma concentração de oxigênio dissolvido, que é 50 vezes maior do que em um lago de superfície, porque o oxigênio atmosférico se dissolveu e foi compactado no gelo durante milhões de anos antes de atingir o lago. A perfuração para alcançar o Lago Vostok, realizada por cientistas russos,
Foi um ato de exploração de fronteira. O desafio era chegar à água sem contaminá-la, mantendo a integridade de um ecossistema que está completamente à parte da história biológica recente da Terra. Ao alcançar a água, os cientistas descobriram micro-organismos. Estas não são bactérias comuns, são extremófilos, seres vivos que desenvolveram estratégias de sobrevivência bioquímicas absolutamente singulares para viver na escuridão, no frio e sob pressão. O estudo desses micro-organismos é a nossa ponte direta para a astrobiologia. As condições de Vostok são análogas às que imaginamos existir nos oceanos subsuperficiais de luas geladas. Em Europa, por exemplo, sob uma camada de gelo com talvez 15 a 25 quilômetros de espessura, a gravidade de Júpiter gera forças de maré que, acredita-se, aquecem o interior, mantendo um vasto oceano líquido por baixo. Se a vida pode sobreviver e evoluir em Vostok, isolada por 15 milhões de anos, nutrindo-se de reações químicas com as rochas e os sedimentos do fundo, isso aumenta drasticamente a probabilidade de que a vida também possa florescer nas profundezas escuras dos oceanos de Europa ou de Encélado. A biologia que encontramos aqui é a biologia no limite. Os micro-organismos subglaciais utilizam enzimas que funcionam de forma eficiente em temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Suas membranas celulares e suas proteínas têm estruturas moleculares alteradas, adaptadas para resistir à pressão e ao frio. Isso nos leva a questões fascinantes sobre a própria mecânica da vida. Até que ponto a estrutura molecular precisa ser maleável para que um organismo funcione? Essa adaptação extrema é um gancho maravilhoso para a biologia quântica, que estuda como os efeitos quânticos, como a tunelagem, podem ter um papel no mecanismo da vida e das enzimas em temperaturas extremamente baixas. O bloco 3 nos mostra que a Antártica é um espelho não apenas para o cosmos distante, mas para a própria evolução da vida em um ambiente extremo. O continente nos permite simular as condições de um mundo primitivo, onde a vida surgiu do caos químico, do frio e da escuridão, e onde o despertar celular foi um milagre de resiliência. Mas, novamente, o mistério do isolamento e da profundidade gera sua própria tensão. O que aconteceria se a vida encontrada em Vostok fosse demasiado diferente? Se ela não compartilhasse nenhum ancestral comum com a vida terrestre, indicando uma origem completamente separada? O Tratado da Antártica exige a cooperação científica e a preservação ambiental. Mas o que aconteceria se o acesso a esses lagos subglaciais revelasse estruturas geológicas ou anomalias que não se encaixam no modelo terrestre? Ou se as expedições não fossem apenas em busca de bactérias, mas de algo muito maior, mais antigo, algo que a ciência oficial prefere manter sob o manto protetor do gelo? Essa profundidade, esse mistério sob o gelo, é o que acende a imaginação para as teorias de fronteira, que serão desvendadas mais adiante em nossa jornada. A vastidão do continente, o isolamento dos seus lagos e a natureza extrema da sua biologia fornecem o cenário perfeito para especulações sobre cavernas gigantescas, bases secretas e até mesmo portais para outros mundos. A ciência prova que há vida resiliente lá. Mas o que mais a Antártica estaria guardando em suas profundezas silenciosas? Esta é a ponte entre o gelo e a vida, um elo crucial para a nossa compreensão do universo. No nosso próximo momento de contemplação, voltaremos à solidez do gelo em si, que não é apenas um escudo protetor, mas o maior e mais preciso registrador de tempo do planeta. Vamos descobrir como os núcleos de gelo são a memória sólida da Terra, capazes de nos contar sobre o passado da nossa atmosfera e até mesmo registrar a passagem de explosões de estrelas que ocorreram há milhares de anos, revelando um tipo de física que só o tempo congelado pode guardar. Nesta nova etapa da nossa jornada suave, voltamos a nossa atenção para a própria matéria do continente, o gelo. Se o bloco 3 revelou a vida que se esconde sob o gelo líquido, o bloco 4 nos convida a considerar o gelo em seu estado sólido não apenas como uma capa protetora, mas como a memória mais precisa e detalhada que a Terra possui. Pense no gelo da Antártica como um disco rígido gigante, onde cada nevasca, cada ano de clima,
Cada cataclismo cósmico foi meticulosamente gravado em camadas finíssimas. A chave para desbloquear essa memória está nos chamados núcleos de gelo, ou ice cores. Imagine um cilindro de gelo, com o comprimento de um prédio de muitos andares, extraído por perfurações profundas que podem ultrapassar os 3.000 metros. Ao analisar a estrutura e a composição química desse cilindro, os cientistas podem literalmente viajar no tempo. Assim como os anéis de uma árvore contam a sua idade e as condições de crescimento, as camadas de gelo contam a história atmosférica do nosso planeta. A cada ano, neva sobre a Antártica. A neve se acumula e, sob a pressão das camadas subsequentes, transforma-se em gelo compacto. No processo, o ar que estava na atmosfera daquele ano fica aprisionado em pequenas bolhas dentro do gelo. Essas bolhas de ar são cápsulas do tempo atmosféricas. Ao analisar a composição do ar dentro dessas bolhas, a proporção de dióxido de carbono, metano e outros gases, os cientistas conseguem reconstruir com precisão a composição da atmosfera terrestre em períodos que remontam a 800.000 anos ou mais. É uma forma de ler o clima do passado, entendendo os ciclos de aquecimento e resfriamento do planeta muito antes da história humana registrada. Mas o gelo guarda segredos que vão muito além do clima. Ele atua como um coletor universal de partículas. Pense nas erupções vulcânicas gigantescas. A poeira e o ácido sulfúrico lançados na atmosfera viajam e acabam sendo depositados na Antártica, ficando registrados como camadas escuras ou variações de acidez no gelo. Ao ler esses vestígios, podemos mapear a ocorrência de grandes eventos geológicos ao longo de centenas de milênios. Mais fascinante ainda, o gelo registra eventos cósmicos. Durante explosões de supernovas distantes, o fim dramático de estrelas massivas, elementos pesados são criados e lançados no espaço. Um desses elementos é o isótopo radioativo chamado ferro-60. O ferro-60 não é produzido naturalmente na Terra. Sua presença aqui é a prova irrefutável de que a matéria veio de uma supernova. Quando a onda de choque de uma dessas explosões atinge a Terra, o ferro-60 se deposita no nosso planeta e na Antártica ele é capturado e selado no gelo. Ao datar a camada de gelo onde o ferro-60 é encontrado, os cientistas podem determinar o momento exato em que uma supernova, que pode ter ocorrido a centenas de anos-luz de distância, impactou a nossa atmosfera. O gelo se torna um registrador de eventos de física de alta energia, que ocorreram no espaço profundo. Além da poeira estelar, o gelo também é sensível a fenômenos terrestres de grande escala, como as mudanças no campo magnético do nosso planeta. O campo magnético, que nos protege da radiação solar, não é estático. Ele flutua e, de tempos em tempos, se inverte, com o polo norte magnético mudando de lugar com o sul. Essas mudanças de polaridade magnética, ou grandes excursões, deixam uma assinatura nos minerais microscópicos que se sedimentam no gelo. Estudar essas camadas oferece aos físicos uma chave para entender a dinâmica complexa do núcleo líquido da Terra, o motor que gera nosso magnetismo planetário. O poeta diria que o gelo da Antártica é a memória sólida da Terra, mas é também a gravação em áudio das forças invisíveis que governam nosso mundo. A tranquilidade poética dessa descoberta reside na lentidão do processo. O gelo registra o tempo com uma paciência imperturbável. Ele nos mostra que a história do planeta não é apenas geológica, mas uma interação constante e íntima com o universo, desde os gases atmosféricos até as partículas de estrelas explodidas. Mas essa capacidade de registro absoluto também alimenta a atenção para o nosso bloco 7. Se o gelo é um registrador tão perfeito, o que mais ele pode ter registrado que a ciência não divulga abertamente? Se o núcleo de gelo mostra eventos geológicos e cósmicos, o que aconteceria se ele mostrasse um evento que se encaixa perfeitamente nas lendas sobre uma civilização avançada que existiu antes da última grande glaciação? O que o gelo diria sobre uma catástrofe que não foi natural, mas sim causada por uma tecnologia antiga? A busca por núcleos de gelo é cara e restrita. A necessidade de preservar a pureza do gelo é o motivo oficial para a restrição de acesso
e a vigilância científica intensa. Mas, na mente dos teóricos, essa restrição não é para proteger o gelo da contaminação, mas para proteger o mundo das informações que ele pode estar guardando. Qual é o evento ou o vestígio que estaria enterrado sob os mais de 800 mil anos de história registrada, algo que se conecta diretamente às lendas de estruturas artificiais e bases secretas? O gelo guarda a verdade de Marte e das supernovas. O que mais ele esconde sobre o mistério da humanidade? Na nossa próxima imersão, vamos além da memória do gelo para a física de fronteira que as condições antárticas permitem estudar. O frio extremo não só preserva informações. Ele cria um ambiente onde a matéria e as leis da física se comportam de maneiras anômalas, nos levando diretamente à beira do que é possível e ao que alguns acreditam ser o ponto onde o universo dobra as próprias leis. Nossa expedição no silêncio antártico nos trouxe da poeira de Marte à poeira de supernovas e da vida isolada aos segredos do tempo. Agora é o momento de mergulhar na essência da física que a Antártica nos permite testar. Este é um momento de contemplação profunda sobre o impacto que o ambiente extremo do continente tem sobre a própria matéria e sobre o nosso entendimento das leis do universo, conduzindo-nos ao que parece ser o limite da própria realidade. O frio absoluto da Antártica não é apenas um fenômeno climático, é uma condição de laboratório quase perfeita. O ambiente polar oferece um silêncio térmico, uma imobilidade de energia que é ideal para estudar o comportamento da matéria em seus estados mais puros e fundamentais. Ao remover o calor e a vibração, os pesquisadores podem observar fenômenos cruciais como as transições de fase, a passagem de um estado da matéria para outro, como de líquido para sólido ou de sólido para plasma, com o mínimo de ruído e interferência. Essa ausência de energia permite que os cientistas investiguem a existência de supercondutores em ambientes naturais. Supercondutores são materiais que, ao serem resfriados abaixo de uma certa temperatura crítica, perdem completamente a resistência elétrica, permitindo que a corrente flua eternamente. Embora grande parte desta pesquisa seja feita em laboratórios especializados, a Antártica, com suas baixas temperaturas naturais e seu isolamento, se torna um vasto laboratório de criogenia ao ar livre. Ela nos força a confrontar o que acontece com as partículas e os campos quando a energia térmica se aproxima de seu mínimo. Essa quietude energética nos leva a uma analogia poética e profunda com a própria natureza do universo. A imobilidade e o silêncio térmico do gelo podem ser comparados ao vácuo quântico, um lugar que, ao contrário do que o nome sugere, não está realmente vazio, mas fervilhando de flutuações de energia. Estas flutuações, a cada instante, dão origem a partículas e antipartículas que surgem e desaparecem no nada. O ambiente polar, ao imitar essa ausência de energia, nos ajuda a modelar e a compreender melhor o universo em sua forma mais fundamental e silenciosa. O gelo se torna um palco para os mistérios invisíveis da matéria, onde o limite entre a existência e o nada é tênue. Mas a sensibilidade extrema dos observatórios antárticos, como o IceCube, e a pureza desse ambiente gelado, tem levado à detecção de fenômenos que, para alguns, sugerem que a física que conhecemos pode estar perigosamente incompleta. O ambiente ideal para a ciência perfeita revelou o que parece ser uma falha em nosso mapa da realidade, e é aqui que a nossa atenção alcança o seu ápice antes da grande revelação sobre os segredos proibidos. Em 2020, um mistério cósmico de proporções épicas capturou a atenção do mundo da física, um evento que parecia desafiar a própria lei da causalidade, o que ficou conhecido como o evento ANITA, um acrônimo que se refere ao Instrumento Antártico de Impulso Transitório. Este experimento da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, usa um balão estratosférico de alta altitude para detectar neutrinos de energia ultralógica vindos do espaço. A grande maioria dos neutrinos de altíssima energia que atingem a Terra vem de cima, ou interagem com a atmosfera antes de chegar ao nosso planeta. Mas o experimento ANITA detectou a assinatura de partículas que pareciam emergir de dentro da Terra, subindo em direção ao espaço. A anomalia
era que esses sinais vieram de um ângulo que indicava que as partículas haviam atravessado milhares de quilômetros de rocha sólida antes de chegar ao detector. Para a física padrão, isso é um enorme ponto de interrogação, uma quase impossibilidade. Os neutrinos, embora sejam partículas fantasmas, não deveriam ser capazes de atravessar a massa sólida da Terra, especialmente em energias tão altas, sem interagir com ela e serem absorvidos. Se eles vieram de baixo para cima, significa que eles teriam vindo de uma profundidade muito grande, e a chance de que eles tenham atravessado todo o planeta sem interação é incrivelmente pequena para os níveis de energia detectados. É como atirar uma bala de chumbo através de um oceano sem molhá-la. As hipóteses levantadas pela ciência foram complexas, mas espetaculares. Seria um novo tipo de partícula, um tipo de neutrino invertido, que interage menos com a matéria do que qualquer coisa que já vimos. Seria a primeira evidência de partículas de matéria escura interagindo com o núcleo terrestre, gerando um rastro de energia anômala, ou a possibilidade mais audaciosa, que ressoa profundamente com os mistérios que exploraremos. Seriam essas partículas o resultado de interações que ocorrem em um universo paralelo que estaria vazando para o nosso, conforme teorizado pela física de multiversos e as supersimetrias? Embora os cientistas continuem a investigar a possibilidade de ser apenas um erro instrumental ou uma fonte de ruído, a detecção do evento ANITA na Antártica, em um dos pontos mais isolados e puros do planeta, reforçou a ideia, já presente na cultura popular, de que o Polo Sul pode ser um ponto de anomalia, o lugar onde a própria realidade se curva. O fato de a NASA e grandes instituições de física estarem envolvidas na busca por essas anomalias apenas legitima o mistério. Se a Antártica é o lugar onde se busca o eco do Big Bang, é também o lugar onde se detectam sinais que parecem vir do outro lado da realidade. Isso adiciona uma camada de urgência e talvez de sigilo à sua exploração. O que acontece no Polo Sul que permite tais violações aparentes do nosso modelo padrão? A Antártica está mesmo na fronteira da física, mas para aqueles que observam de longe, o evento ANITA e a natureza isolada da pesquisa científica polar são apenas a ponta do iceberg de algo que está sendo ativamente escondido. Se a física, no limite, revela universos paralelos e matéria que desafia a lei da atração, o que as bases secretas e as expedições supostamente proibidas estariam protegendo? Essa é a conexão mais profunda entre a ciência e o segredo. O que a física não consegue explicar no Polo Sul é o que alimenta o medo de que haja algo mais, algo artificial, algo de outro mundo sendo mantido em total sigilo sob o gelo. No nosso próximo momento de contemplação, faremos uma pausa na física e na ciência para refletir sobre o impacto cultural e filosófico desse continente. Vamos ver como a Antártica se tornou a metáfora final da humanidade, um lugar onde a fronteira entre o conhecido e o impossível se desfaz. Neste ponto da nossa jornada, a Antártica se revela menos como um continente geográfico e mais como um estado de espírito, um símbolo poderoso no imaginário da humanidade. Depois de explorarmos a poeira de Marte, a vida subglacial, a memória do tempo e as anomalias da física, é hora de contemplarmos o significado filosófico e poético deste vasto deserto branco. A Antártica se tornou a fronteira final, o limite entre o conhecido e o impossível, e é nesse silêncio que a ciência encontra a sua metáfora mais sublime. Pense no continente como o vácuo quântico da consciência humana. É um lugar onde a ausência de vida e a extrema pureza criam um palco para que as maiores perguntas sobre a existência se manifestem. Os cientistas que trabalham lá, isolados por meses no inverno polar, não estão apenas coletando dados, eles estão engajados em um ato de contemplação forçada. Eles olham para o céu mais claro do planeta, para as partículas que viajam a bilhões de anos-luz e percebem a nossa insignificância e, paradoxalmente, a nossa profunda conexão com o cosmos. Uma das metáforas mais ricas do gelo antártico é a sua estrutura em camadas. Como vimos ao perfurar o gelo, os cientistas desvendam camadas de tempo, voltando a 800 mil anos ou mais. Esta viagem no gelo é um espelho da viagem através do espaço-tempo.
Quanto mais fundo se cava no gelo, mais se volta ao passado da Terra, capturando a atmosfera antiga, as erupções vulcânicas e as catástrofes cósmicas. Da mesma forma, quanto mais profundo olhamos no universo com os nossos telescópios, mais voltamos ao passado do cosmos, visualizando galáxias como elas eram há bilhões de anos, até chegarmos à luz primordial do Big Bang. O gelo se torna um cilindro de espaço-tempo condensado, uma representação tridimensional da arqueologia universal. Essa dualidade, a lentidão do gelo em contraste com a velocidade da luz e dos neutrinos, nos lembra da profunda paciência da natureza. Enquanto a vida humana é fugaz, a história gravada no gelo é imperturbável. O continente nos ensina que somos parte de um ciclo muito maior, onde os elementos de estrelas explodidas em outras galáxias se depositam suavemente aqui, no nosso próprio planeta, para serem descobertos por uma espécie que só surgiu muito depois de 800 mil anos de história terem se acumulado. O silêncio absoluto da Antártica também possui um simbolismo científico poderoso. É um silêncio acústico, mas também um silêncio de ruído para os detectores. O frio e o isolamento eliminam as interferências eletromagnéticas e térmicas que sabotam a pesquisa em qualquer outro lugar. É o ruído do nosso mundo, da nossa civilização, que impede a escuta do universo. O continente, ao impor o silêncio, nos permite ouvir as coisas que realmente importam. O sussurro do Big Bang, a passagem do neutrino. O vácuo polar se torna, ironicamente, a condição ideal para a máxima revelação. Culturalmente, a Antártica sempre representou o que está além do alcance, o limite da exploração humana. É o mapa branco, a terra incógnita. Desde as primeiras expedições heróicas, o continente despertou a ideia de que ali se escondiam tesouros, recursos ou, o que é mais fascinante, um conhecimento proibido. A ciência utiliza essa pureza para buscar a verdade, mas o imaginário popular transforma esse isolamento em uma prova de sigilo. A beleza poética do Bloco 6 nos confronta com o quão misterioso pode ser o nosso próprio planeta. O que acontece quando o espelho mais puro para o cosmos reflete de volta para nós algo que não reconhecemos, como os sinais anômalos do evento ANITA? Se o gelo registra a história cósmica de forma tão fiel, ele também teria registrado a história de uma humanidade pré-glaciar, de tecnologias que não conhecemos ou de bases que foram construídas para proteger esses segredos. A ideia de segredos ocultos não nasce no vácuo, ela se alimenta do mistério real que a própria ciência antártica, com suas descobertas de fronteira, legitima. Esta reflexão filosófica nos prepara para o próximo passo. O silêncio da Antártica e a sua representação de limite e segredo são exatamente o que permitiu o florescimento das teorias que ousaremos desvendar. Quando a ciência oficial lida com neutrinos, que desafiam as leis da física, e lagos isolados por milhões de anos, a imaginação popular preenche as lacunas com o mais espetacular dos segredos. No nosso próximo e penúltimo bloco narrativo, vamos finalmente atravessar a fronteira do conhecimento estabelecido. Vamos abordar as teorias da Antártica proibida que prometemos, desde a lendária base nazista até a suposta Atlântida congelada. Mas faremos isso com a calma da ciência e a poesia da razão, desvendando como essas lendas nasceram e se mantiveram vivas, e o que a geologia, a história e a física têm a dizer sobre esses mistérios, que muitos consideram serem mantidos sob sigilo governamental. Prepare-se, pois o silêncio será quebrado, e o que é tido como proibido será exposto à luz serena do conhecimento. Neste ponto da nossa jornada suave, a Antártica se revela menos como um continente geográfico e mais como um estado de espírito, um símbolo poderoso no imaginário da humanidade. Depois de explorarmos a poeira de Marte, a vida subglacial, a memória do tempo e as anomalias da física, é hora de contemplarmos o significado filosófico e poético deste vasto deserto branco. A Antártica se tornou a fronteira final, o limite entre o conhecido e o impossível, e é nesse silêncio que a ciência encontra a sua metáfora mais sublime. Pense no continente como o vácuo quântico da consciência humana. É um lugar onde a ausência de vida
e a extrema pureza criam um palco para que as maiores perguntas sobre a existência se manifestem. Os cientistas que trabalham lá, isolados por meses no inverno polar, não estão apenas coletando dados. Eles estão engajados em um ato de contemplação forçada. Eles olham para o céu mais claro do planeta, para as partículas que viajam a bilhões de anos-luz e percebem a nossa insignificância e, paradoxalmente, a nossa profunda conexão com o cosmos. Uma das metáforas mais ricas do gelo antártico é a sua estrutura em camadas. Anteriormente, vimos que ao perfurar o gelo, os cientistas desvendam camadas de tempo, voltando a 800 mil anos ou mais. Esta viagem no gelo é um espelho da viagem através do espaço-tempo. Quanto mais fundo se cava no gelo, mais se volta ao passado da Terra, capturando a atmosfera antiga, as erupções vulcânicas e as catástrofes cósmicas. Da mesma forma, quanto mais profundo olhamos no universo com os nossos telescópios, mais voltamos ao passado do cosmos, visualizando galáxias como elas eram há bilhões de anos, até chegarmos à luz primordial do Big Bang. O gelo se torna um cilindro de espaço-tempo condensado, uma representação tridimensional da arqueologia universal. Essa profundidade nos lembra da teoria da relatividade, onde o tempo e o espaço estão intrinsecamente ligados e onde o passado não está apenas longe, mas sim inegavelmente presente. Essa dualidade, a lentidão do gelo em contraste com a velocidade da luz e dos neutrinos, nos lembra da profunda paciência da natureza. Enquanto a vida humana é fugaz, a história gravada no gelo é imperturbável. O continente nos ensina que somos parte de um ciclo muito maior, onde os elementos de estrelas explodidas em outras galáxias se depositam suavemente aqui, no nosso próprio planeta, para serem descobertos por uma espécie que só surgiu muito depois de 800 mil anos de história terem se acumulado. A Antártica, com seu silêncio, é uma biblioteca de humildade. O silêncio absoluto da Antártica também possui um simbolismo científico poderoso. É um silêncio acústico, mas também um silêncio de ruído para os detectores. O frio e o isolamento eliminam as interferências eletromagnéticas e térmicas que sabotam a pesquisa em qualquer outro lugar. É o ruído do nosso mundo, da nossa civilização, que impede a escuta do universo. O continente, ao impor o silêncio, nos permite ouvir as coisas que realmente importam. O sussurro do Big Bang, a passagem do neutrino que atravessou a Terra. O vácuo polar se torna, ironicamente, a condição ideal para a máxima revelação, o local onde a verdade se manifesta na ausência de distração. Culturalmente, a Antártica sempre representou o que está além do alcance, o limite da exploração humana. É o mapa branco, a terra incógnita. Desde as primeiras expedições heróicas, o continente despertou a ideia de que ali se escondiam tesouros, recursos ou, o que é mais fascinante, um conhecimento proibido. A ciência utiliza essa pureza para buscar a verdade, mas o imaginário popular transforma esse isolamento em uma prova de sigilo, argumentando que se os cientistas precisam ir a um lugar tão remoto para trabalhar, o que eles estão fazendo deve ser de vital importância e, portanto, potencialmente secreto. Esta reflexão filosófica nos confronta com o quão misterioso pode ser o nosso próprio planeta. O que acontece quando o espelho mais puro para o cosmos reflete de volta para nós algo que não reconhecemos, como os sinais anômalos que pareciam vir de dentro da Terra? Se o gelo registra a história cósmica de forma tão fiel, ele também teria registrado a história de uma humanidade pré-glaciar, de tecnologias que não conhecemos ou de bases que foram construídas para proteger esses segredos. A ideia de segredos ocultos não nasce no vácuo. Ela se alimenta do mistério real que a própria ciência antártica, com suas descobertas de fronteira, legitima. Esta pausa para a contemplação nos prepara para o próximo passo. O silêncio da Antártica e a sua representação de limite e segredo são exatamente o que permitiu o florescimento das teorias que ousaremos desvendar. Quando a ciência oficial lida com neutrinos, que desafiam as leis da física, e lagos isolados por milhões de anos, a imaginação popular preenche as lacunas com o mais espetacular dos segredos:
A vasta escuridão do continente é a tela perfeita para projetarmos nossos maiores medos e nossas mais grandiosas esperanças. No nosso próximo e penúltimo momento, vamos finalmente atravessar a fronteira do conhecimento estabelecido. Vamos abordar as teorias da Antártica proibida que prometemos, desde a lendária base nazista até a suposta Atlântida congelada. Mas faremos isso com a calma da ciência e a poesia da razão, desvendando como essas lendas nasceram e se mantiveram vivas, e o que a geologia, a história e a física têm a dizer sobre esses mistérios, que muitos consideram serem mantidos sob sigilo governamental. Prepare-se, pois o silêncio será quebrado, e o que é tido como proibido será exposto à luz serena do conhecimento. Nossa jornada nos conduziu através da ciência de fronteira, revelando a Antártica como a guardiã dos segredos cósmicos e da vida extrema. Vimos como o gelo preserva a poeira de Marte e os vestígios de supernovas, e como seus observatórios detectam anomalias que desafiam a nossa compreensão da física. É justamente esse isolamento científico e a natureza espetacular de suas descobertas que pavimentaram o caminho para a crença em segredos muito maiores. Chegamos ao momento de abordar, com a serena luz da razão e o rigor do conhecimento, o que muitos consideram ser as teorias proibidas da Antártica. Vamos desvendar como o medo e a imaginação transformaram o continente em um repositório de mistérios ocultos. O fascínio pelo que está escondido sob o gelo se cristalizou em torno de algumas narrativas poderosas. A primeira e talvez a mais persistente é a lenda da base nazista 21. Essa teoria sugere que, no final da Segunda Guerra Mundial, o regime nazista teria construído uma instalação secreta e subterrânea sob o gelo, em uma área remota conhecida como Nova Suábia, para onde figuras importantes teriam fugido e continuado suas pesquisas em tecnologias avançadas, como a propulsão por discos voadores. O que é fato e o que a história nos conta? 8 meses antes do ataque a Pearl Harbor, a Alemanha realmente enviou uma expedição à região, batizando-a com o nome de Nova Suábia. O objetivo era primariamente estratégico para a pesca de baleias e reconhecimento. Eles mapearam a área e voltaram para casa antes do fim da guerra. O que a ciência e a história nos dizem é que não há registros históricos confiáveis, nem evidências físicas detectáveis que sustentem a ideia de uma base massiva e secreta, construída e mantida sob o gelo. O continente é monitorado por satélites de alta resolução e explorado cientificamente por dezenas de nações há décadas. Se tal estrutura, que demandaria milhões de toneladas de suprimentos e equipamentos e uma frota de centenas de submarinos para manter-se em segredo, existisse, as expedições geológicas, os radares de penetração no gelo e a intensa vigilância por sensoriamento remoto teriam inevitavelmente revelado a sua presença. A lenda persiste porque ela se alimenta da ideia romântica do último refúgio, do lugar inalcançável. Mas a evidência factual e logística é inexistente. Outra narrativa que capturou a imaginação é a da cidade perdida de Atlântida. Rumores se espalharam com base em imagens de satélite que supostamente mostravam estruturas retangulares ou formas geométricas que se pareciam com ruínas submersas sob o gelo. A ideia é que uma civilização avançada existiu na Antártica antes de ela ser completamente congelada por uma mudança polar catastrófica. O que a geologia explica é que essas supostas ruínas são, na verdade, formações naturais. Elas são criadas por fenômenos como sastrugis, que são sulcos irregulares e estruturas criadas pela erosão do vento na superfície da neve, e por sombras projetadas no gelo pelo relevo subjacente ou por rachaduras e fendas. Além disso, a paleoclimatologia, baseada nos núcleos de gelo que estudamos no nosso momento anterior, não indica uma mudança climática súbita o suficiente para congelar instantaneamente uma civilização inteira. O congelamento da Antártica foi um processo geológico lento que durou milhões de anos. A ideia de que a Terra é oca e que a Antártica contém um portal para o interior do nosso planeta ou para outros mundos também é uma teoria popular, reeditando mitos antigos. Não há nenhuma expedição,
Nenhum mapa ou registro geológico que indique a existência de cavidades ou aberturas anômalas no Polo Sul. A Antártica é uma massa sólida de terra e gelo. Os geólogos perfuram a crosta e estudam as camadas subjacentes há décadas, e a ausência de qualquer evidência de um portal ou uma terra oca é absoluta. O mesmo se aplica aos rumores de OVNIs e naves enterradas, supostas imagens de discos no gelo, que na verdade são formações circulares de gelo e distorções ópticas criadas pela luz, pelo vento e pelas sombras, em um ambiente que é conhecido por gerar miragens e ilusões devido às extremas variações de temperatura e densidade do ar. E por fim, a fonte principal de toda essa tensão, o Tratado da Antártica e o silêncio dos governos. O tratado realmente restringe o acesso, proíbe atividades militares, a mineração e a eliminação de resíduos nucleares. Mas seu objetivo principal é preservar o ecossistema único e manter o continente dedicado exclusivamente à paz e à pesquisa científica. A vigilância é intensa, não para esconder algo que veio de fora ou de baixo, mas para garantir que o frágil ambiente polar e os experimentos científicos cruciais não sejam contaminados. O medo de que o governo esteja escondendo algo se baseia na própria necessidade de isolamento científico. Essas teorias se tornaram populares porque o isolamento e o mistério da Antártica atuam como uma tela em branco para a projeção de nossos maiores medos e esperanças sobre o desconhecido. Quando a ciência revela algo estranho, como os neutrinos subindo da Terra, a imaginação preenche a lacuna com o extraordinário. O papel da ciência no futuro do nosso tema não é apenas explorar o cosmos, mas também ser a voz da razão contra a desinformação, desvendando esses mistérios com fatos geológicos, climáticos e históricos. Esta jornada pelo que é tido como proibido nos ensina que o maior mistério da Antártica não é o que está sendo ativamente escondido, mas sim a vastidão do que ainda está sendo descoberto e a forma como o desconhecido nos leva a fantasiar. O futuro do tema reside em levar essa verdade serena para o mundo. O continente continuará a ser o espelho do universo, nos ensinando sobre a origem da vida, a mecânica da matéria e as fronteiras da física, enquanto o gelo, lentamente, revela os seus verdadeiros e incríveis segredos. Na nossa reflexão final, vamos amarrar todas essas descobertas. Vamos contemplar a nossa pequena existência diante de tamanha grandiosidade e celebrar a conexão entre o silêncio polar e a vastidão do universo. Prepare-se para a despedida mais poética, onde o frio se encontra com a calma e o conhecimento nos leva ao sono mais tranquilo. Nossa jornada no silêncio da Antártica chega agora ao seu ponto mais contemplativo, onde o conhecimento adquirido se transforma em paz interior. Atravessamos o gelo e o tempo, ouvimos os ecos do Big Bang, tocamos a poeira de Marte e mergulhamos nas profundezas para encontrar a vida no seu limite. O continente que se apresentou inicialmente como um deserto isolado revela-se ao final como o ponto de maior conexão da Terra com o universo. A grande síntese emocional dessa expedição é a humildade. Ao testemunharmos as camadas de gelo que guardam 800 mil anos de história, ao sabermos que os neutrinos que detectamos viajaram por galáxias inteiras antes de acenderem um pequeno flash de luz azul no fundo do Ice Cube, compreendemos a nossa pequenez no vasto diagrama do cosmos. A vida humana, com todas as suas complexidades e urgências, é apenas um breve e vibrante momento dentro da imperturbável paciência da eternidade. Mas essa humildade não é aniquiladora, é libertadora. Ela nos lembra que somos feitos da mesma matéria que compõe o meteorito marciano, o mesmo ferro 60 de uma supernova distante. Somos filhos do universo que, por um milagre químico e biológico, ganhou a capacidade de se perguntar sobre sua própria origem. A Antártica, com seu silêncio absoluto e sua pureza, é o lugar onde essa percepção se torna mais clara. Ela nos oferece uma perspectiva serena. Se o gelo pode guardar o tempo por quase 1 milhão de anos, e se a matéria pode viajar milhões de anos-luz, a nossa ansiedade e as nossas preocupações são, na grande escala, apenas pequenas flutuações no vácuo quântico da vida.
A metáfora final que carregamos deste lugar é a da luz no escuro. Os lagos subglaciais envoltos em escuridão e pressão contêm vida que floresce na ausência do sol, nutrindo-se da pura energia química. Os observatórios de neutrino operam na escuridão polar, detectando luz onde não deveria haver nenhuma, o flash azul da radiação Cherenkov, que é a prova da passagem do mensageiro cósmico. Isso nos ensina uma profunda verdade filosófica. Mesmo na escuridão mais absoluta, a informação, a energia e a vida encontram uma maneira de se manifestar e persistir. O silêncio não é o fim da história, é o palco para o início da revelação. O maior segredo da Antártica, aquele que não é proibido, mas sim eterno, é que o continente não é um fim, mas um começo. É o lugar onde a Terra ainda está nos ensinando sobre o universo e onde o mistério é sempre maior do que as nossas teorias. A beleza de desvendar as lendas, como fizemos, é que a verdade científica se prova muito mais espetacular do que qualquer ficção, conectando-nos diretamente com o nascimento do tempo e a origem da vida. Acolha agora esse sentimento de vastidão e calma. Deixe o frio poético da Antártica resfriar a sua mente, acalmar o seu sistema nervoso e levar para longe as tensões do dia. Respire fundo, suavemente. Você viajou para a fronteira do conhecido e voltou mais sereno e mais conectado ao cosmos. Chegamos ao fim desta jornada de conhecimento e tranquilidade no universo para o sono. Se esta viagem o ajudou a encontrar a paz e a contemplação, ajude o nosso universo a se expandir. Curta este vídeo para que nosso ritmo de calma encontre mais viajantes noturnos. Inscreva-se no canal para garantir as suas próximas expedições no cosmos. Compartilhe esta história de gelo e estrelas com quem precisa de quietude. E, por favor, deixe um comentário abaixo, me contando qual descoberta mais pacificou a sua mente esta noite. Sua voz é a estrela guia do nosso canal. Eu espero você na nossa próxima história. Tenha uma noite de descanso profundo e sonhos iluminados pela luz das supernovas.